Aí, deixa só eu arrumar aqui essa câmera um pouquinho, enquanto dou um tempinho para ver se entra alguém online aqui no Zoom. Eu vou ligando aqui a live aqui no Insta. Só um segundo. Deixa eu limpar aqui. Hoje temos poucas perguntas para respondermos, mas vamos responder todas. E no mais, quem tiver alguma outra dúvida, é só entrar em contato, mandar seu e-mail, vocês sabem por onde me encontrar. Bora lá! Muito boa tarde aqui pelo Instagram e aqui pelo Zoom. Estou aqui com a tela do meu computador ligada aqui no Zoom. Essa live de hoje nós vamos responder as perguntas de todas as perguntadeiras que me enviaram mensagem. São as alunas do curso Profissão Social Media para Médicos, que vocês me enviam as dúvidas de vocês por e-mail, né, no nosso e-mail exclusivo de alunas, e eu venho aqui toda semana responder vocês de um jeito mais, como que eu vou dizer? De um jeito mais detalhado. Quem me manda pergunta por e-mail já sabe que eu respondo de imediato ali, o mais rápido possível, eu dou uma resposta objetiva, né? Principalmente quando são perguntas muito pontuais, eu dou uma resposta objetiva e depois eu volto aqui para a gente esclarecer e falar um pouquinho mais sobre isso, dar um pouquinho mais de detalhes. Hoje nós temos poucas perguntas, também estou ao vivo aqui no Zoom com as meninas que são alunas do curso. Se tiver, até agora, a Ana está aqui online, mas se tiver mais alguém que queira entrar aqui ao vivo, perguntar alguma coisa, estou à disposição e, como sempre, vou começar. Agora eu até vou abrir aqui meu e-mail, porque eu vou ler as perguntas de vocês, tá bom? Hoje temos algumas perguntas sobre prospecção de clientes, algumas perguntas sobre estratégia, outras sobre como lidar com o cliente em relação ao aumento de preço. Então, vou respondendo aqui de uma por uma. Quem estiver no Zoom, eu só silenciei aqui um pouquinho, para que eu possa ler as perguntas do e-mail e responder vocês primeiro por e-mail, tá? Para quem me enviou as perguntas por e-mail. Boa tarde, Pri, boa tarde, Carol, boa tarde, Van, boa tarde, todo mundo. Bora lá, gente. A Maitê me enviou uma pergunta. Oi, Van, tudo bem? Tudo ótimo. É melhor retomar o contato na prospecção ou esperar o cliente responder? Eu enviei a proposta, disse que se tiver qualquer dúvida, o cliente pode me perguntar e não recebo resposta de volta. Será que estou fazendo certo? Minha gente, essa pergunta é muito recorrente, tá? Essa pergunta, resumindo a grosso modo, seria o famoso: faço ou não faço o follow-up? Intensifico ou não intensifico o follow-up desse cliente, tá? Maitê, isso vai depender muito mais em relação a qual é o seu modelo de negócio, como você quer atuar como social media, o que você pretende construir com seus clientes, que tipo de cliente você pretende ter, do que propriamente com uma técnica específica, tá? Particularmente, há muitos anos, não gosto de fazer o follow-up. Não sou a favor de fazer o follow-up. Por quê? Porque eu tenho o seguinte entendimento em relação aos meus clientes e em relação aos adultos de modo geral. Eu acho que o ser humano adulto, ele tem que ser responsável por aquilo que ele quer para a vida dele. Se a pessoa recebeu uma proposta, não leu, ou não deu resposta, ou não fechou, é porque aquilo ali não lhe cabe naquele momento, tá? Ou a pessoa não teve o tempo de ler, ou a pessoa leu a proposta e por algum motivo não gostou, o que na imensa maioria das vezes é o mínimo, é o que menos acontece, tá? Ou então aquilo ali não cabe no orçamento daquele profissional naquele momento, tá? Então, ao invés do profissional chegar e falar e responder, olha, gostei da proposta, mas não cabe no meu bolso, ou então não tive tempo de ler, estou com outros projetos em andamento, a pessoa acaba achando mais fácil não responder. E para mim, na minha interpretação, a ausência de resposta também é resposta, tá? Então, quando a pessoa não te responde, isso para mim significa um não. Mediante a imensa quantidade de profissionais adultos que nós temos e que estão interessados em
andar com a vida para frente, tocar o próprio marketing, fazer crescer o negócio, estudando empreendedorismo, começando a entender que o consultório ou que a clínica é uma empresa, que não é uma brincadeira de casinha, as pessoas estão ali desprendendo seu tempo, sua energia, seu dinheiro, porque sim, tudo isso custa dinheiro, um profissional de marketing custa dinheiro, tudo isso custa dinheiro. Enquanto tem vários profissionais da saúde querendo investir nisso, tem aqueles que ainda não estão preparados ou ainda não chegaram no seu momento, tá? Então eu respeito. O que a gente faz? A gente vai prospecta o próximo e o próximo e o próximo. É aqui que entra aquela questão que eu falo para vocês do volume. A gente não pode prospectar 2, 3 clientes por dia e ficar nessa ansiedade louca. Ai, meu Deus, deu 15 minutos. Ai, não me respondeu. Nossa, será que não gostou da minha mensagem? Nossa, será que isso? Será que eu escrevi alguma coisa errada? Vou revisar de novo a proposta que eu enviei. Será que tem algum erro na pontuação? Então, assim, quando a gente fica com poucos clientes, quando a gente faz pouca prospecção de cliente, a gente acaba tendo tempo de sobra para começar a entrar nessas neuroses, tá? E assim, 80% das vezes, mais até eu diria um pouquinho, 85, 90% das vezes que eu avaliei dentro das mentorias individuais que eu faço com algumas de vocês, essa questão da prospecção, não tinha um problema na proposta comercial. O problema era mesmo no volume de profissionais que vocês estão abordando dentro do direct, ou pessoalmente, ou do jeito que vocês escolheram para fazer a prospecção, tá? Gente, prospecção é um processo de venda como outro qualquer. Então, é muito mais número, tá? Do que, muito mais número de clientes, do que sim. É absolutamente normal que a gente vai enfrentar muito mais nãos do que sim dentro da prospecção. Isso é assim, gente, com todo e qualquer comerciante. Isso é assim com prestador de serviço que nós somos como social media. Isso é assim com os nossos próprios clientes. Ou vocês acham que a secretária que fica ali recebendo as mensagens dos possíveis pacientes, você acha que todo paciente que liga para perguntar o preço da consulta agenda? Não, gente, não é assim. Muito pelo contrário, de 20 pacientes que ligam para perguntar o preço da consulta, ou às vezes até mais, um paciente agenda, outro paciente faz um procedimento, entende? Isso faz parte, tá? Então a gente tem que entender que esses nãos são muito mais em relação ao momento do cliente do que em relação a nós. E manter a firmeza ali naquilo que a gente está fazendo. Lógico, é sempre bom ter alguém de fora para dar uma olhada, para avaliar como está a sua proposta comercial, como está a sua abordagem, para ajustar o seu método de prospecção, tá? Tem tudo tintim por tintim lá no método de prospecção, do Prospecção na Prática, dentro do curso Profissão Social Media Médico, tá tudo lá, mas colocando a técnica direitinho, o segredo é persistir, tá bom? Gente, eu não tô conseguindo só acompanhar, comprei o seu curso, mas, Pri, comprei o seu curso, mas ainda não consegui acessar, entrar nenhuma vez. Ué, Pri, no grupo, o que que deu errado? Me manda entrar no grupo da live, deixa eu até abrir aqui o Zoom aqui para ver. Pri, se você não conseguiu entrar no grupo, me manda uma mensagem aqui no direct, tá? Por favor, que aí eu vejo o que está acontecendo de erro aí que você não conseguiu. Mas o link para entrar nas lives aqui pelo Zoom tá no módulo de introdução e no módulo das lives semanais também, tá tudo lá, tá bom? Vanessa sempre é melhor que ela. Ah, Nádia, obrigada, obrigada. Bora para a próxima pergunta, da Kélida. Oi, Ivan. Entrei ontem no curso e estou insegura porque eu ainda não tenho meu perfil profissional no Instagram. Quando eu fizer, terei poucos seguidores no começo. Isso não pega mal para mandar mensagem no direct? Bora lá. Kélida, seguinte. Quando eu comecei, eu dou risada porque a realidade dói, minha gente. A realidade dói. Quando eu comecei, eu nem tinha Instagram. Nem Instagram eu não tinha. Eu não gosto do Instagram como um hobby, tá? Nunca foi um hobby para mim, assim, igual eu vejo que as pessoas se divertem com o Instagram, que as pessoas passam horas, né? A imensa maioria das pessoas passam horas, mas eu sou uma pessoa meio do mato, assim, minha diversão, vocês veem, é pescar, sei lá, enrolar um pão de queijo, fazer um bolo, um pão, qualquer outra coisa. Eu nunca me diverti no Instagram, então eu não tinha Instagram profissional, mesmo quando eu já trabalhava com isso. Como eu trabalhava na agência, então eu ficava ali com os clientes que vinham da agência, eu ficava extremamente nos bastidores, eu nunca me preocupei em construir esse capital digital meu, entende? Eu não me preocupava com isso, o que foi um grande erro, tá? Isso não é bonito, não, isso não é nem certo. Muito pelo contrário, isso foi péssimo, atrasou o meu avanço, atrasou um monte de coisa. Mas eu ficava ali nos bastidores, tá?
Até que eu decidi ter o meu próprio Instagram. E quando eu fui ter o meu próprio Instagram, eu já tinha saído da agência, eu já tinha prospectado alguns clientes pessoalmente. Outra coisa que hoje em dia também eu não recomendo, tá, gente? Porque quando eu fiz isso, foram há muitos anos atrás, quando as pessoas ainda não tinham tanta certeza que o Instagram funcionava, quando o Instagram ainda era bem menos popular do que o que já é hoje, né? Então, tudo isso a gente tem que ir reavaliando. A questão de poucos seguidores é o seguinte: dependendo da abordagem que você fizer com o profissional, da maneira correta, e principalmente dependendo de como está o seu perfil hoje, isso manda muito mais do que propriamente a quantidade de seguidores, tá? Porque não adianta, tem gente até que compra seguidores, tal, que é um erro gravíssimo, reduz o alcance do perfil, leva a bloqueio, minimiza, enfim, não recomendo, não comprem seguidores de maneira nenhuma, nem para vocês, nem para os clientes de vocês. E tem gente que fica tão preocupado com essa questão de número de seguidores que esquece do principal, que é a qualidade. A qualidade do conteúdo que está ali no perfil e a qualidade do atendimento que você faz aos clientes que você já tem, tá? Isso é mais importante do que o número de seguidores. Olha só, eu fui abrir o perfil da agência, na verdade já estava aberto, mas eu não tocava, por correria mesmo da vida, por erro meu mesmo também, tá? Eu repito, é um erro hoje em dia a gente não investir no nosso capital digital, ter um Instagram, construir a marca, é um erro. E por vários erros, eu deixei para abrir o perfil da agência para começar a tocar há pouquíssimo tempo. Então, assim, eu tenho cento e poucos seguidores lá, sei lá, nem sei quanto, sabe? Porque o número de seguidores ali não me interessa. O que me interessa é a qualidade dos seguidores. Até porque, olha só, vamos supor que eu tenho 100 seguidores lá, tá? Eu consigo hoje atender 100 clientes? Eu tenho infraestrutura hoje para atender 100 clientes? A resposta é não, gente, eu não tenho. Hoje eu não tenho ainda equipe suficiente para atender 100 clientes, eu não tenho ainda tempo disponível para atender 100 clientes, gestão, delegar tarefas suficientes para atender 100 clientes. Então, assim, o que eu quero com muitos seguidores no perfil de agência? O que eu vou fazer questão de seguidor ali? Se nem sequer eu consigo transformar todos em clientes, não porque eles não queiram ou coisa do tipo, mas porque simplesmente eu não tenho capacidade para atender, entendeu? Então é muito mais importante você preparar a casa, você preparar a infraestrutura, a organização, do que ficar apegado a número de seguidores. Isso vale para o seu perfil, isso vale para o perfil do cliente. A tosse da semana passada ainda. Isso vale para absolutamente tudo, tá? Então, prepare o seu perfil, mantenha o foco na qualidade do conteúdo, naquilo que você está passando, naquilo que você está transmitindo. Dê atenção, sim, à sua imagem. Se for possível, faça um bom ensaio de fotografia, passe um filtro na imagem, trabalhe sua imagem ali nas redes sociais, que tenha uma linha editorial concordante, que tenha uma identidade visual agradável, bonita, que pareça profissional, que seja profissional, tá? Que seja de acordo com os seus princípios, com aquilo que você prega. Prepare isso e foca na prospecção de cliente, tá? Com certeza, o cliente não vai olhar para o seu perfil e falar assim, ah, mas ela só tem 50 seguidores, porque você não está prometendo seguidores para o cliente. Você está prometendo um conteúdo de qualidade que vai posicioná-lo no Instagram, que vai posicioná-lo na internet. Então, a partir do momento em que você se posiciona, em que você tem um perfil profissional, em que você sabe se posicionar, é isso que você vai vender ao cliente. Olha, aqui no meu perfil, eu consigo fazer o meu posicionamento. Então, isso significa que eu vou conseguir fazer o seu posicionamento no seu perfil também. Tenha você 1 seguidor, 1.000 seguidores ou 10.000 seguidores, tá? A questão do conteúdo e do posicionamento é muito mais importante do que propriamente a quantidade de seguidores. Então, não deixe de prospectar se você está começando seu perfil profissional agora. Não deixe de prospectar se você tem poucos seguidores, porque absolutamente isso não é o fundamental, tá? Seguidores, número de seguidores, não impede ninguém de ter clientes através do direct. Pri, se na foto do perfil for a logo, pode? Do nosso? Pri, é o seguinte, existe uma diferença muito grande entre perfil de agência e perfil social media pessoa física, tá? Social media autônoma. Quando eu comecei com os primeiros clientes, antes mesmo de oficializar a abertura de agência, etc, etc, eu comecei com uma logo no meu perfil pessoal mesmo, que era esse aqui, Vanessa e tal. Eu comecei com uma logo. E tive pouquíssimos resultados na prospecção. Por quê?
Porque o que eu tinha de mais poderoso, que era essa conexão no 1 para 1, eu estava destruindo com um corporativismo de uma logo de uma empresa que não era conhecida. E, gente, honestamente, quem está no fila do pão não é conhecido até hoje, entendeu? Não é, ai, não é, uma coisa simples, pequena. E por que que eu faço questão de mostrar isso para vocês? Porque a gente não precisa de coisas megalomaníacas para ter sucesso, a gente não precisa de coisas megalomaníacas para poder faturar alto por mês. Com uma empresa extremamente pequena, é possível a gente ter um faturamento de 20, 30 mil reais por mês, com uma empresa extremamente pequena, porque a gente não precisa de 1 milhão de clientes. Gente, quem tem 20 clientes, tem clientes para um... Terça-feira, né, gente? Terça-feira, 2h30 da tarde, não posso falar. Tem muito cliente, quem tem 20 clientes. É muito, é muito. Então, assim, para quem é pequeno, para quem está começando agora, para quem é social media, está começando agora no mercado, está começando agora a captar os primeiros clientes, foque naquilo que você tem de mais importante, que é esse 1 para 1, que é esse relacionamento. Construa relacionamentos com seus clientes. Se você tem um cliente, maravilha. Preste o melhor serviço do mundo para esse um cliente. Seja a melhor profissional do mundo para esse um cliente. Honre esse cliente que confiou em você. E dali para frente. E dali você vai conquistando seus outros clientes. Para quem está começando, eu não sugiro colocar foto de logo no perfil, porque isso afasta. Isso deixa longe quem é você, deixa longe a sua pessoalidade, tá? Então, para quem está começando, coloca sua foto, coloca uma foto legal, que dá para ver seu rosto, que te identifique no perfil, né? Na foto do perfil, não coloca aquela foto lá no fundo, de corpo inteiro, de óculos, né? Trabalhe essa imagem, mostre quem é você. Isso faz toda a diferença quando a gente está começando, quando a gente é pequeno, tá? Isso é, na verdade, essa é a maior vantagem em ser pequeno, é justamente essa. Construir relacionamentos com os clientes. Relacionamentos de confiança que uma agência enorme, onde tem 10 funcionários para atender o cliente nunca sabe se ele está falando com a Maria, com a Ricarda, com o Joãozinho, e o cliente nunca sabe com quem ele está falando. Então, são coisas que acabam afastando o cliente, tá? Das grandes empresas, dos corporativismos, do cliente ficar ali sem identidade, sem saber com quem que ele está falando. Próxima pergunta, da Letícia. Tenho uma cliente geriatra e estou bem chateada porque as interações no perfil são poucas. Só um segundo. Não sei se estou fazendo o conteúdo adequadamente e quero muito gerar resultados para ela. Além de ótima profissional, é uma pessoa muito querida. Devo falar mais com os idosos ou mais para o lado das quedas ou prevenção de doenças mentais? Estou perdida. Olha só, isso daqui, que é a pergunta da Letícia Vieira, é extremamente importante, tá? Ela tá preocupada. Será que eu estou gerando interação? Será que não estou? Eu gosto dessa profissional, eu gosto dessa cliente, ela é uma boa profissional, ela é uma pessoa, quero auxiliar. Gente, isso é o que faz a diferença. É a pessoa, somos nós, prestadores de serviço, somos nós com a grande vontade de olhar, de corrigir, de fazer melhor. Não, eu quero melhorar. Será que eu estou fazendo certo? Será que tem alguma coisa que eu posso melhorar? Isso aqui é o que faz a diferença no número de clientes que a gente vai arrecadando ao longo do tempo. Porque a gente não vai construindo o cliente do tipo boleto para cá, entrega do material para lá. A gente vai construindo relacionamento com pessoas reais. Gente, nossos clientes são pessoas reais, assim como eu, como você. Ou vocês acham que eles não têm a mesma insegurança que a gente tem? Nossa, me mandaram mensagem no direct. Será que vai agendar? Será que não vai? E se não agendou? Será que não agendou porque achou caro o preço da minha consulta? Será que não agendou porque não gostou da minha foto? Será que não agendou porque eu postei uma foto de biquíni? Entende? O nosso cliente é uma pessoa real, gente, é um ser humano que também tem essas inseguranças que a gente tem. Então, quando a gente entende que é de ser humano para ser humano, a coisa fica tudo mais simples, flui muito melhor, tá? Então, aqui, Lê, nesse caso, o que que acontece em relação à comunicação, tá? Alguns perfis, a gente não direciona a comunicação ao paciente do nosso especialista diretamente, mas sim ao tutor desse paciente. E isso acontece muito claro quando a gente fala em relação a perfil de pediatra, por exemplo, e de geriatra. Por quê? Porque o paciente do pediatra, via de regra, são as crianças. O paciente do geriatra, via de regra, são os idosos. Porém, a depender da idade desse idoso, não é ele quem tem, a depender da idade, das limitações físicas, muitas vezes até mentais, limitações intelectuais, não é o idoso que toma a decisão de qual geriatra contratar.
Para as crianças, eu não preciso nem dizer, né? Criança não tem autonomia para decidir quem vai ser o seu pediatra. Então, quem toma essas decisões são 90 e tantos por cento a mãe, tá? Ou então, em alguns poucos casos, o cuidador ali, o tutor da criança, às vezes alguns avós, madrinha, padrinho, o pai, em menor escala, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente vai, vou voltar aqui para sua pergunta, porque você está perguntando de uma cliente geriatra. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura muito ruim, tá? Muito maléfica, de achar que o médico geriatra, que é quem cuida dos idosos, é aquele médico que vai cuidar do idoso quando o idoso tiver com Alzheimer, acamado, bem velhinho, cheio de remédio, com um monte de problema de polifarmácia, quase morrendo, né? Essa é a visão que a gente tem do geriatra, que é aquele médico que cuida de pessoas idosas que estão em situações ali assim, desculpa a expressão, mas esperando a hora de partir, tá? E isso é um erro inclusive conceitual, um erro inclusive médico, tá? A Glaucia escreveu aqui, pois é, tem que prevenir, porque a gente tem que prevenir. Inclusive, muitos geriatras, o ideal, na verdade, quando a gente fala sobre saúde, é que as pessoas procurem o médico geriatra, inclusive antes de ficarem idosos. Para quê? Para fazer exames de prevenção, alguns testes, alguns mapeamentos genéticos para prevenir as maiores possibilidades de alguma doença, de outra, para poder focar mais uma coisa, mais em outra. Vamos supor, às vezes aquela pessoa que é um adulto, mas ainda não é um idoso, tem o pai ou a mãe que teve Alzheimer, então ele Glaucia, geriatra focar na prevenção, tô quase precisando ir. Ai, gente, só vocês. Então, é justamente isso, tá? Então, às vezes, aquele adulto, olha, a Glaucia está dizendo que está quase precisando ir. Às vezes, aquele adulto tem um histórico familiar de Alzheimer na família, que tem um traço aí, uma característicazinha genética. O que que o médico geriatra pode fazer por você, que hoje é um adulto, para que você se previna e chegue de maneira saudável na terceira idade, para prevenir o Alzheimer ou para prevenir essa série de outras doenças aí que são genéticas e que têm prevenção. Porque embora as coisas existam, embora exista um pedacinho da genética, a questão da saúde está muito mais interligada aos hábitos, à prevenção, às vezes alguma suplementação, alguma medicação que você toma anteriormente da doença chegar, para te prevenir desse foquinho, desse pedacinho aí genético, tá? Então, quando a gente fala sobre clientes, nossos clientes geriatras, a gente tem que falar muito mais com os filhos do geriatra, com os filhos dos idosos, filhos, noras, sobrinhos, netos, a gente tem que ter uma comunicação muito mais para os familiares do idoso do que propriamente para o idoso, tá? Por quê? Porque são os familiares do idoso que geralmente cuidam do idoso, principalmente quando é um caso do idoso já estar acamado, são os familiares desse idoso que muitas vezes precisam até do atendimento do geriatra para saber como cuidar desse idoso, em que momento delegar, quando contratar ou quando não contratar uma cuidadora de idosos em casa, qual é o momento, entende? Todas essas questões, assim, poxa, será que meu avô, será que meu pai está tomando muito remédio? Ele toma remédio demais ou toma de menos, não está melhorando os sintomas, então como prevenir queda, como prevenir doenças mentais, etc. Então, a comunicação no perfil de médico geriatra tem que ser muito mais para a família e para os cuidadores desse idoso do que propriamente do idoso. Até porque a gente sabe que acima dos 60, 70 anos não é uma idade de muita frequência dessas pessoas em redes sociais. E aqui vai um alerta: o Facebook não morreu de jeito nenhum, tá? Por isso, veiculem o conteúdo que vocês fazem no Instagram, veiculem para o Facebook também. Sempre façam a página comercial do Facebook, porque o número de usuários da terceira idade é maior no Facebook do que no Instagram, tá? Então, os idosos usam muito mais o Facebook do que o Instagram. Esses são dados numéricos de estatísticas que o pessoal faz sempre. Então, não menosprezem o Facebook em relação a tudo aquilo que tem a ver com a terceira idade, tá? Porque a terceira idade está mais no Facebook do que no Instagram. Sobre para que lado você deve falar mais, se é mais o lado de queda ou mais o lado de doenças mentais, aí vai depender daquilo que você
conversou de como foi feito o briefing com essa geriatra que é sua cliente, tá? O que ela trabalha mais, o que ela gostaria mais de trabalhar, qual é a linha dela, porque isso é muito variável de profissional para profissional. Tem alguns geriatras que, por exemplo, estão aí na linha da medicina chinesa, da acupuntura, da Ayurveda, outros na linha da cannabis medicinal, principalmente para tratamento de Alzheimer, está tendo muito uso do canabidiol. Outros geriatras são mais em relação ao home care, não atendem em consultório, fazem esse atendimento mesmo personalizado na casa do cliente. Então, vai depender do que você conversou com a sua cliente, de como você fez o briefing, tá? Para saber aí o que você teria que acertar e focar mais no conteúdo. Vou dar só uma olhadinha aqui se alguém comentou alguma coisa aqui no Zoom. Deixa eu ver aqui no chat. Van. Van, o que você sugere fazer ou falar para o cliente que está enrolando para passar os dados para preencher e assinar o contrato? Ela paga no dia certo, tudo ok. Mas sinto que ela é insegura. Já cobrei as informações, ela diz que vai passar e nada. Nesse caso, Van, não tem. Resumindo, aparentemente aqui, pelo que você me perguntou, você pediu os dados para a cliente para poder preencher no contrato e assinar o contrato com a cliente e não houve resposta, né? A cliente está enrolando. Nesse caso, é ter uma conversa de adulto para adulto mesmo. Falar, olha, fulana, aqui eu trabalho de maneira séria, o contrato ele é um documento que assegura tanto a mim quanto a você, assegura que você vai ter o serviço entregue, assegura que você vai ter o sigilo dos seus dados. Eu trabalho dessa maneira, eu trabalho de maneira formal, eu faço questão dessa formalidade, tudo, do mesmo jeito que imagino que você faça questão aí com seus pacientes, no caso de assinar algum consentimento. Então, eu preciso realmente que você me passe seus dados, por gentileza, para que a gente formalize e assine o contrato, porque o contrato é uma segurança para ambas partes, tá? Às vezes a gente fica muito mesmo com medo do contrato, né? Principalmente no começo, mais ou menos como se a gente estivesse duvidando do cliente ou qualquer coisa do tipo. E não é, tá, gente? O contrato, ele é um documento que é uma segurança tanto para nós, que somos prestadores de serviço, quanto para o cliente, porque é a garantia de que o cliente vai ter aquilo que ele está pagando para receber. Até porque a gente cobra o trabalho antes de entregar o material. Então, por exemplo, se o cliente paga, aqui a gente entrega com 10 dias úteis, tá? Em média. Então, se o cliente paga dia 10, a gente entrega o material do cliente ali pelo dia 22, 23, que seriam aproximadamente 10 dias úteis. E nesse tempo, o contrato é a segurança que o cliente tem de que você vai respeitar a Lei Geral de Proteção dos Dados, de que você vai respeitar as regras do Conselho Federal de Medicina, de que você vai respeitar os prazos de entrega, de que você vai cumprir com aquilo ali. Então, o contrato ele é uma segurança tanto para nós quanto para o cliente, tá? O contrato ele não é uma ofensa, não é uma afronta, nem nada do tipo. A gente tem que começar a desmistificar essa coisa do pedir contrato, sem achar que o contrato nossa, eu estou ofendendo o cliente. Não é, tá? Muito pelo contrário, eu adoro fazer tudo com contrato, e o cliente deveria gostar também de ter essa segurança, porque isso tira a gente da informalidade. A gente ter um contrato, o CNPJ, ele nem é, a depender do seu faturamento mensal, não é obrigatório termos um CNPJ, tá? Depender do faturamento mensal que você tem aí. Mas o contrato, ele é obrigatório, ele pode e deve ser feito, inclusive, na pessoa física, tá? Porque é uma segurança para o cliente, é uma formalidade. Eu acho que tira bastante a gente ali daquele caráter informal de, não, é só uma pessoa aí que faz uns posts, e nos posiciona realmente como profissional que somos. Então, o contrato é super importante, sim, tá? Vou ler a outra pergunta aqui agora. Pergunta da Grazi. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, enquanto eu ler. Van, estou com uma cliente há mais de um ano e nunca fiz reajuste. Aí queria saber qual a melhor forma de fazer isso e o quanto é aceitável aumentar. Eu tenho um carinho muito grande por essa cliente, pois foi a primeira que acreditou em mim. E ela é uma pessoa incrível para se lidar, de verdade. Parece um sonho para mim. Então, não queria perdê-la. E também sei que o trabalho que faço vale mais que os 500 que recebo. Mas, ao mesmo tempo, tenho medo de ela achar que aumentei demais de cara. Aí não sei como fazer isso. Detalhe, eu estava pensando em aumentar
para 550 ou 600 reais. O preço atual cobrado são 500, tá? Só para vocês entenderem. Então, ela está pensando em aumentar para 550 ou 600 reais. Exatamente por medo dela achar que eu aumentei demais. E mesmo assim, me bate uma dúvida se devo aumentar mesmo ou se deixo por 500 reais. E então, não sei como fazer isso. Bom, essa aqui é uma pergunta sobre reajuste de preço, tá? Vou falar o que devemos fazer e depois eu vou falar o que eu faço. Porque é aquilo lá, né, gente? Aqui vocês conhecem já, vocês já sabem, aqui eu lido muito com o marketing da realidade, o marketing do dia a dia. Existe um ideal do que a gente deve fazer e nem sempre é o que a gente faz. Inclusive, vou citar um exemplo meu próprio. Seguinte, qual que é o ideal de ser feito? A gente organiza essa questão, inclusive até calhou, né, com a pergunta anterior do contrato. Os aumentos, eles devem ser notificados previamente, inclusive dentro do contrato. Ó, nosso contrato é de tanto tempo, quando fizermos X tempo, X meses de contrato, geralmente eu recomendo aí 1 ano, tá? 12 meses de contrato. Quando fizermos 1 ano de contrato, vamos aumentar X% de acordo com o índice GPM, ou vamos aumentar de acordo com a inflação, aí você escolhe o índice que você quer colocar de aumento, tá? Geralmente, a gente adota aí o índice GPM da inflação para fazer esses reajustes e tudo isso, lembrando, tô falando o ideal, tá? Primeiro eu vou falar o ideal e depois eu vou falar como eu fiz. E tudo isso a gente já tem que ter conversado com o cliente previamente, logo na primeira reunião. Quando a gente já tem o acesso a essa informação, quando a gente já entende como lidar com o cliente, quando a gente já entende como ajustar as expectativas com o cliente, então tudo isso é a maneira como eu trabalho hoje em dia, na verdade, mais de hoje em dia para cá, né? De alguns anos para cá, depois que eu entendi como construir esse relacionamento com o cliente. Ou seja, o cliente ele já assina o contrato sabendo que daqui a 1 ano ele vai ter o reajuste lá dele de X%. Então, isso já está no contrato, isso não é uma surpresa para o cliente. O cliente que entrou de alguns anos para cá comigo, como meu cliente, ele não é pego de surpresa com esse aumento, porque esse aumento já foi conversado, já é previsível, tá? Mas isso foi algo que eu implementei depois de obter conhecimento, depois de entender como as coisas são feitas. Antes disso, adivinha, eu fiz exatamente igual a você, Grazi. Fechei com a cliente. Na época, vocês sabem, já contei que isso não é segredo para ninguém. O meu primeiro contrato, quando eu saí da agência em que eu trabalhava e decidi empreender por conta própria, eu cobrava super barato, também estou falando há muito tempo atrás, mas eu cobrava R$ 400. E sim, eu também tenho uma exata cliente nessa mesma posição, que já é minha cliente há anos. Na verdade, o dela são 8 posts por R$ 400, tá? Ela é a única cliente que eu mantenho da velha guarda, que eu nunca aumentei o preço, justamente por isso, porque são R$ 400 por 8 posts estáticos aqui, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo. E ela também foi uma das primeiras, não foi a primeira, mas foi uma das primeiras que eu fechei pelo direct, sabe? Assim, sem indicação nem nada, não me conhecia, ela literalmente me deu um voto de confiança, e é a única cliente, assim, que eu mantenho o mesmo preço desde essa época. E eu não aumentei. Por quê? Porque quando a gente fez a primeira reunião, eu não sabia disso que hoje eu ensino para vocês, isso de ajustar as expectativas do cliente, isso de colocar isso no contrato, isso de formalizar, eu não sabia tudo isso e fui deixando. E não sei explicar, eu sei que não é nem certo isso, mas ficou um laço assim afetivo, sabe? E para honrar a confiança que ela teve, porque os primeiros clientes são realmente os mais importantes, principalmente aqueles que a gente fecha pelo direct, que não vieram de indicação, a pessoa realmente acreditou só na nossa palavra. Gente, esse é um laço de confiança que quando a gente está começando, ainda mais eu que comecei em um momento fragilizado, muito emocionalmente fragilizada, sem dinheiro para absolutamente nada, passando por um divórcio super complicado. Eu estava em um momento super difícil. Então, quando a pessoa confia na gente nesse momento difícil, e depois a gente sai do momento difícil, porque os momentos difíceis, eles acabam, é meio que não tem preço, entende? Então, dessa cliente eu não aumentei, não pretendo aumentar, vai ficar por isso mesmo e tá tudo certo. E é a minha maneira de ser grata a ela, sabe? Por ter me dado aquele sim, naquele momento em que o sim era até mais importante para mim do que o dinheiro, porque o sim dela me fez confiar no meu trabalho e me fez conquistar o sim de outros clientes, tá? Então, aquele sim dela foi muito mais importante para mim do que o dinheiro propriamente.
E hoje continua a mesma coisa. Então, a gente tem um relacionamento super legal, ela é uma cliente maravilhosa também, eu não aumentei. Mas, nesse seu caso, como você quer, de fato, aumentar para essa cliente, você não fez esse ajuste prévio, fala para ela, fala, olha, fulana, nós já estamos trabalhando há X tempo e tal, pelo mesmo valor, os valores aumentaram, os custos com as plataformas que eu utilizo, do Canva, disso, daquilo, aí você cita aí, né, as plataformas que você usa, de fato aumentaram, né? Aumentaram, então fica difícil eu não repassar esse reajuste, esse aumento para os meus clientes, então daqui um mês, por exemplo, sugiro aumentar de 500 para 600 reais, tá? R$ 100 é um valor muito pequeno de aumento, bastante pagável, digamos assim. Então, eu não acho nenhuma exploração, nem nada do tipo, até porque você vai fundamentar. E você pode também fundamentar outras coisas. Pode falar, olha, eu investi também na minha profissão, eu fiz um curso sobre as regras, eu fiz um curso disso, fiz um curso daquilo, né? Eu fui aprimorando na profissão ao longo desse ano que nós estamos juntas, eu acho que você pode perceber. E, Grazi, eu já li os textos que você escreve, você sabe muito bem, e você tem potencial sim, você pode sim colocar a mão na mesa e cobrar mais, se você tiver essa vontade de cobrar mais com essa cliente, porque você realmente escreve textos muito bons, tá? Seu trabalho é muito bem feito, as imagens que você produz são muito bonitas, além de você ser extremamente pontual, compromissada, né? Você tem aí bastante responsabilidade com o seu trabalho, com tudo aquilo que você faz. Então, sim, você tem potencial sim, você pode sim cobrar a mais por essa cliente, não só porque já passou de um ano que você está por esse preço que já é baixo, né? Ainda que você aumente para R$ 600, ainda assim vai continuar sendo um valor baixo para ela, dificilmente ela vai achar alguém da sua capacidade, da sua qualidade por esse valor, eu até me arrisco a dizer que ela não vai achar. Então, você pode aumentar sim, tá? Seja aberta mesmo, fala francamente que os valores de tudo aumentou e que você vai ter que repassar esse reajuste aos clientes, o que é a mais pura verdade, tá? Isis, Vanessa, mas nesse caso, o ajuste anual também deve ser colocado no contrato previamente? Sim, tá? É sim, a gente coloca previamente o ajuste anual no contrato, e já pactuando ali qual é o tipo de índice que a gente vai utilizar para fazer esse aumento no contrato. Se é o índice de IGPM, se é a inflação, ou se é simplesmente uma porcentagem sobre o valor cobrado ali, tudo isso a gente já coloca previamente no contrato e conversa, explica isso direitinho para o cliente previamente antes de assinar o contrato, tá bom? Meninas, essas foram as dúvidas de hoje. Podem continuar me mandando as dúvidas por e-mail, eu vou respondendo sempre rapidinho daquele jeito. Quem é aluna já sabe qual é o e-mail para mandar contato. Estamos sempre por aqui, no mais estarei no Instagram, estarei no direct aqui respondendo vocês sempre que possível. Um beijo, obrigado pela presença de todos, fiquem com Deus. Boa semana para todo mundo.